Então é o capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Ele é meio longuinho, né, não tem problema, né. Eu estava olhando, estou É meio completamente. compridinho. Então, parábola do festim de núpcias. Item 1. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que a ela foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo, outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados deles não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O incrédulo sorri para esta parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados entendessem a resistência até ao massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para lhe procurar o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece, frequentemente, ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas, que os vieram exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras sendo pouco escutadas, suas advertências sendo menosprezadas, vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se desculpam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvida pelas coisas terrenas, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir
a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sobre um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz, que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge, a nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas, a incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os lembrar quanto à observância da lei, e lhes abrir os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido da sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe especialmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho, pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao repasto de núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Mas, entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que a aguardam e que a praticam. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso, disse Jesus, Jesus disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Esse é o finzinho do capítulo aqui, da parábola do festim de núpcias. Eu busquei o Haroldo Dutra para me basear um pouquinho aqui no que eu vou comentar. Primeiro, a gente sabe, né, o povo daquela época, para entender a mensagem de Jesus, que Jesus queria transmitir, necessitava de exemplos e situações que lhe fossem conhecidas e reconhecidas. Então, por que o reino de Deus foi comparado a um festim de núpcias?
No caso da parábola do festim de núpcias, aquela época, como até hoje também, a humanidade reconhece e entende que na relação conjugal deve haver entre os noivos sentimentos como respeito, carinho, confiança, enfim, o amor que se espera exista entre um casal. Como o casamento era de alguém da realeza, era de se esperar que todos os convidados do rei aceitassem. No entanto, ocorre que ninguém aceita e o rei percebe que os que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ordenando então seus servos que chamassem para as núpcias todos que encontrassem, bons e maus. No entanto, quando o rei entrou e viu aqueles que estavam à mesa, observou que havia alguém que não estava com o traje nupcial. Então disse aos seus servos: atai-lhes os pés e as mãos, lançando-o nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Antes da vinda do Cristo, somente os hebreus eram monoteístas. Os demais povos eram idólatras, cultuavam o bezerro de ouro e também politeístas, né? Com vários deuses. Os hebreus, então, foram os primeiros a praticarem o monoteísmo. Deus transmitiu a sua lei a Moisés e depois por Jesus. Porém, negligenciaram a lei moral para praticarem as formas exteriores. Nesse meio tempo, chega então Jesus para relembrar a observância da lei, ensinando sobre a vida futura. O banquete que Jesus se referia era da fé universal. Aos fariseus e saduceus, principalmente, recai a responsabilidade de repelirem a palavra do celeste Messias. Aos que foram convidados pelas encruzilhadas, são todos os povos, mesmo os pagãos e idólatras, que aceitassem a palavra de Deus e que fossem, e então seriam aceitos no festim. Mas também era necessário estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei contida nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Por isso Jesus disse: muitos os chamados e poucos os escolhidos.